Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao IMED Podcast. Hoje a gente vai falar sobre um tema super pertinente nesse, que é o podcast promovido pela Associação Médica do Rio Grande do Norte, exatamente para levar para você assuntos relevantes com profissionais que tenham credibilidade, autoridade para falar sobre os temas. E hoje a gente vai falar sobre as 7 dores da alma. Michele, mas por que só 7? São 7 baseado em que critério? Quem diz que são 7? Bom, na verdade, se você for ver mesmo, são milhares de dores na alma, mas a gente tem que se deter a algumas delas e a gente vai trazer aqui nossos convidados para falarem um pouco mais sobre isso e tirar as nossas dúvidas sobre elas. Então vamos começar dando boa noite, boas-vindas a Luciana Liberato, farmacêutica magistral. Seja bem-vinda ao IMED Podcast. Obrigada, Michele, pelo convite, obrigada à associação. Boa noite, doutor Júlio, Otávio, e estou aqui para falar sobre as 7 dores da alma. 7 dores da alma. Vamos falar sim, vai ser um bate-papo muito produtivo. Otávio Marques, psicólogo, biólogo, professor, pesquisador, seja muito bem-vindo ao IMED Podcast. Obrigado, Michele, pelo convite, obrigado a todos aqui, é um prazer estar com vocês e estamos aí para bater um papo. E aqui também comigo, o doutor Júlio César, arritmologista, seja bem-vindo ao IMED Podcast. Obrigado, Michele, obrigado, Otávio, obrigado, Luciano, obrigado a todos. É uma honra, uma satisfação estar aqui para esse bate-papo tão gostoso que eu sei que vai ser. Vai ser sim, gostoso, esclarecedor e cheio de, vamos dizer assim, possibilidades para a gente lidar melhor com essas dores da alma. Primeiro, Lu, você que trouxe para a mesa essa questão das 7 dores da alma. Primeiro, por que só 7? E por que, qual o critério que você usou para trazer essa questão, esse número e essas dores da alma? Na realidade, como você mesmo falou, são várias, né? Existem várias dores, mas para facilitar, porque são as principais, mas por que tudo isso? Mostrando tudo gira em função, né, da atividade do eixo hipotálamo pituitário adrenal. Por que eu vou falar isso rápido e de uma forma fácil? Porque a gente tem o hipotálamo no cérebro, juntinho ele tem uma glândula chamada hipófise, e aí tem a adrenal, a suprarrenal, que fica ali nos rins. E todas essas substâncias, né, ou esses órgãos, eles se conectam e vão liberando hormônios, substâncias específicas à medida que vão sendo estimulados como fatores estressantes, mas o estresse normal. Quando esse eixo, né, que um dos produtos das substâncias liberadas é o cortisol, que é muito, né, visto, pensado, né, o cortisol, meu cortisol está baixo, está alto, então na suprarrenal. Mas é importante o cortisol dentro da saúde, a gente precisa dele equilibrado. Mas quando esse eixo ele está desregulado, então essa desregulação desse eixo pode gerar situações de hiperatividade, e essa hiperatividade pode gerar um aumento ou redução do cortisol, dependendo do estímulo, que na maioria das vezes você tem a parte genética, o ambiente, traumas, relações interpessoais, e isso pode desorganizar os neurotransmissores, serotonina, dopamina, noradrenalina, o próprio GABA, e isso pode gerar, então, situações de neuroinflamação no cérebro, que vai com o estresse crônico, né, porque existe o estresse agudo e o estresse crônico. Então, o crônico, que você vai estar sempre sendo submetido àquele eu mesmo ou não, mas você vai gerando uma neuroinflamação, que são inflamações de regiões do cérebro, que vão gerar essas dores, que podem ser, que geralmente elas se conectam, entrando aí o estresse, a tristeza, a fadiga mental, que na realidade é a associação do estresse com a neuroinflamação, você tem a fadiga mental, a adenonia, que é chamada, que é a prostração, a depressão, que se junta, a insônia, a falta de foco, a falta de concentração e a ansiedade. Nossa. Então, todas essas dores, cada uma tem uma relação com o neurotransmissor. Às vezes você tem uma baixa de serotonina, um aumento de dopamina, um aumento de noradrenalina, uma redução de GABA, um aumento de glutamato, que são neurotransmissores que nos ajudam a viver melhor quando eles estão em equilíbrio, porque o que a gente precisa é regular, é equilibrar. E são formas de melhorar isso. Existe através de medicamentos, mas também através de
da neurosuplementação. E da mudança de hábitos, da Também. Identificação também Isso. de processos terapêuticos que Com possam certeza. ser, né, trazidos para a mesa. Eu acho que essa é a sua área, né? Pois é, Fábio? exatamente. Muito importante que a Luciana trouxe esse aspecto fisiológico das dores da alma. Eu gostaria de trazer aqui para a gente, para a nossa mesa, para a nossa discussão, um aspecto sistêmico, que a doutora Luciana também abordou um pouco dos aspectos sociais, mas o ser humano, ele é um todo, né, nas suas relações, e hoje a ciência tem trazido aspectos assim, da psico-neuro-imunologia. Isso. E quando a doutora Luciana falou da neuroimunologia e a psique, a gente começa a entrar em vários âmbitos, num âmbito muito mais amplo, né? No aspecto social, a psicologia social aborda muito bem isso, mas a gente tem outros aspectos muito importantes do eu, né? Que algumas linhas da psicologia, como Carl Gustav Jung, né? O próprio Viktor Frankl trouxe para a gente, que é o aspecto da espiritualidade. Não se falando aqui de religiosidade, que são coisas bem distintas, mas espiritualidade como conexão. Tem uma definição de uma revisão bem recente de espiritualidade, porque tem muitas definições e muitas pessoas confundem com religião, e não é nada disso. Então, a nossa mente, a nossa psique, ela tem uma essência que não é apenas material. Quando a gente está aqui, nesse momento, falando, nós estamos com aspectos fisiológicos e aspectos psíquicos que são quintessências da matéria, são aspectos mais, vamos dizer assim, na linguagem física, eletromagnético, mas que se traduz em conexão, né? Que é a nossa conexão conosco, com o social, com o nosso próximo, da nossa família, a nossa conexão conosco mesmo, né? Do self, que Jung falava, que é quando a gente sai desse universo consciente e começa a entrar no nosso inconsciente, mas também destacar aqui o que Viktor Frankl falou na busca de sentido, né? Ele que viveu tantas dores, né, no campo de concentração, ele trouxe para a gente que nós não vivemos de um determinismo mecanicista. Ele diz que o homem tem liberdade de escolha. Ele traz a terceira escola vienense de psicologia, a primeira com Freud, né, na psicanálise, onde ele dizia que o homem busca não sofrer e busca ter prazer na vida. Ele traz a questão da libido. E depois a segunda escola, para chegar já na conclusão dessa primeira parte aqui, foi a escola do Adler, que ele fala que o ser humano busca poder, mas Viktor Frankl traz a busca do sentido. E as dores da nossa alma, muitas vezes, elas surgem quando a gente perde o nosso sentido da vida. Por isso que é tão importante, apesar de todas as dores que a gente tem, trazer sentido para as nossas vidas. E aí, para abrir para o nosso bate-papo, a gente tem esses caminhos fortíssimos aí, porque tem pessoas que às vezes têm dinheiro, têm poder, têm tudo, e no Setembro Amarelo a gente vê pessoas assim, como o ator Robbie Williams, que suicidou-se, né? Então, o sentido transcende aspectos materiais, e é fundamental a gente trazer esse lado psíquico que interage com a matéria, com o biológico. Isso é muito importante para buscar sentido na vida. E o corpo vai dando sinais, né? Começa com as palpitações, tem uma decepção amorosa, é o coração partido, até o nome, né? Coração partido, aquela dor, né? O sofrimento, o coração acaba sendo muito afetado, né? Estranho, né? Não, é o motor da vida, né? Não seria estranho. Mas eu queria, antes disso, eu Sim. estava falando com o Michele aqui nos bastidores, né? Que o corpo físico, ele é só a ponta do iceberg. Então, quando você tem uma doença física, você já está adoecido há muito tempo. Há muito tempo você está adoecido. Então, na realidade, eu queria fazer uma provocação para todos nós, que é o seguinte: até aonde eu saiba, qualquer dor que você tenha, é o seu corpo dizendo que algo não está correto. Né? E a gente está partindo de um princípio que nós temos alma. Porque se é uma dor da alma, Sim. né, nós temos alma. E talvez esse seja o grande problema atual. Porque as pessoas estão tão materialistas que ela esquece que ela tem alma. Então ela não sabe que tem alma. Então, se ela não sabe que tem alma, ela não sabe de onde vem essa dor.
Fica mais perdida que segue em tiroteio. Isso. Então, se ela não sabe de onde vem essa dor, como é que ela vai diagnosticar o problema para dizer que essa dor é da alma? Ora, se você tem uma dor da alma, tem alguma situação Emocional, afetiva, que está gerando relacional. aquela dor. Aí a pessoa, né, tem um problema que ela não consegue perdoar alguém. E ela não consegue entender que a doença dela é exatamente o ressentimento. É o rancor que ela tem. E aí o que é que acontece? Aí ela começa a adoecer o corpo físico. Aí no adoecimento do corpo físico, aí vamos dizer que ela chega, né? Todos os dias chegam pessoas no meu consultório, né, com arritmias. E às vezes a gente precisa fazer alguma intervenção, né, chamada ablação por catéter. A gente vai lá no coração, cauteriza o foco dessa arritmia. E aí aparece outro. Aí você adiantou a conversa. Mas eu sou curiosa, desculpe. Ótimo. Eu adoro spoiler de filme, de tudo, eu fico ali. O que eu digo é assim, ó, esse procedimento vai fechar uma porta do seu corpo. Vai sair por onde agora? Por outra. E agora? Vai sair por onde? Porque ali é só a ponta do iceberg. Agora, claro, se adoecer o corpo físico, precisa de um doutor do corpo físico. Sendo que... E os médicos estão prontos para isso? Porque o senhor, então, tem um entendimento mais integrado, né, do ser humano, dos pacientes. Mas a classe médica entende da mesma forma ou está se mudando um pouquinho disso? Eu vou fazer uma provocação. Eita, outra. Senta que lá vem a história. Vamos lá. É que é difícil você aceitar que o poder não está na sua mão. Pois é. Tá certo? Porque o tratamento está na mão do paciente. Claro, ele chegou com câncer, o tecido orgânico já está alterado, tem que arrancar. Sim. Tem que fazer quimioterapia. Tá? Tem que fazer tudo. Tá? E médico é formado para curar, né? Ou para pelo menos amenizar a dor? Curar é algo que eu diria difícil, né? mais difícil, porque se a doença começa na alma, já que ela vai dar dor na alma, né? Aqui, claro, né? Aqui a gente vai puxar, tem que tratar. Mas se a gente não colocar, né, esses outros fatores que foram aqui condicionados pela doutora Luciana e aqui pelo querido amigo Otávio, psicólogo, não adianta. Tá? Porque quando chega pra gente, o negócio já chegou, porque já tá aí, ó, perturbado tudo isso. Acho que é muito importante assim, trazer esses dois aspectos, né, da psiconeuroimunologia. Porque durante a história da ciência que surge no século XVII com a Revolução Científica, o que aconteceu? Aconteceu uma cisão entre corpo e mente, com a visão dualista de que corpo e alma eram entidades completamente distintas. E hoje, com os dados modernos da ciência, a gente sabe que, como o Dr. Júlio falou muito bem, a doutora Luciana, e suas perguntas maravilhosas, né? Né? Curiosa, excelente. O que passa pela mente afeta o corpo, mas o que afeta o corpo também afeta a nossa mente. Então, assim, muitas vezes a gente tem toda uma base genética que a gente não pode ignorar nesse processo, né? E nesse contexto, que é uma base que a gente já não consegue modificar, excetuando as intervenções hoje das terapias gênicas, etc., de correção, que já existem. A gente já consegue assim, interferir um pouco, porém, a gente tem uma outra camada biológica que faz essa conexão da mente e da alma com o nosso corpo, que é o que a gente chama de epigenética.
que é epi de periferia mesmo, que está conectado à sequência dos nossos genes, né? Que o Watson Crick caracterizaram bem a dupla hélice do DNA, 1953, aquela coisa toda, mas essa outra camada veio sendo descoberta ao longo das últimas décadas e ela é influenciada por todos os fatores externos que nós estamos submetidos. O nosso corpo, mas como o Dr. Júlio falou muito bem, nós somos uma alma. E essa alma está conectada a esse corpo. Então, esse corpo aqui sofre a influência psíquica toda do indivíduo, do estresse social, da poluição, né? Se você está em contato com a natureza, por exemplo, o Dr. Júlio, que trabalha com a parte cardiovascular, né? A gente sabe, 120 minutos de contato com a natureza, tem estudos que mostram isso em jornais da Nature. Você, a partir de 120 minutos por semana, você melhora a frequência cardíaca. Pode ser num dia só ou tem que ser separadinho por Eu não dias? lembro se ele parcionou, mas ele falou que a partir de 120 minutos, faz tempo que eu li o artigo, ele consegue ter vários benefícios para a nossa saúde psíquica e, consequentemente, física. Mas se a pessoa não tem essa possibilidade, vive estressada, tem como manejar o estresse de alguma forma, Lu? Tem, porque assim, essa parte da melhora dos hábitos, essa parte, estilo de vida, isso é importante, ok. Mas muitas pessoas têm um estilo de vida, né? Se exercita, tem uma alimentação adequada. Vai ao Parque das Dunas, eventualmente. Mas às vezes, contato, realmente, né? é muito característico e de uma forma pessoal mesmo. Às vezes ela não consegue sair daquilo ou ter uma motivação, né, modificar a questão mesmo do pensamento, do foco. E, às vezes, precisa de intervenção. Não só a intervenção, além da intervenção, é aquela coisa interdisciplinar. A intervenção do profissional, a intervenção, muitas vezes, que entre, em algumas situações, elementos que ajudem a essa pessoa se elevar. Então, às vezes, é um fitoativo, às vezes algum tipo de vitamina e mineral que funciona como cofator enzimático para estimular a transformação aí para melhorar a formação de uma serotonina, estimular a formação de uma dopamina. Muitas vezes o nosso neurônio ele não tem antioxidantes para protegê-lo, para poder ele menos captar aí aquele determinado aminoácido e transformar no neurotransmissor benéfico, né? E que vai isso melhorar a questão da ansiedade, melhorar a qualidade do sono. Então, às vezes, é necessário, sim, até para que ele possa se ver, até fazer um processo de análise, um processo de terapia mesmo, mas, às vezes, ele precisa estar apto para fazer aquilo ali. Então, de certa forma, ele vai ajudar ele a se abrir e, consequentemente, ele, com medicamento ou sem medicamento, mas, às vezes, os fitoativos, ou, às vezes, até uma regulação mineral vitamínica, você consegue melhorar isso. A própria vitamina D, né? Que diz que não é vitamina, é hormônio? É isso mesmo? Exato. A gente chama de vitamina D assim, como vitamina porque para facilitar, mas ele é um hormônio. Determinada concentração é mais fácil em torno, né? Você está aí na faixa de 60, diminuir, ter menos probabilidade de entrar num quadro depressivo. Às vezes um complexo B. São situações mas tem momentos que realmente a intervenção do psiquiatra, ou, né, a intervenção, seja o médico adequado para lidar com aquilo. Às vezes o cardiologista, quando aquilo passa já a modificar a parte cardiovascular, muitas vezes o paciente com triglicérido elevado, uma hiperlipidemia, não consegue dormir direito. E o sono é a base para tratar a neuroinflamação, um sono adequado. Permita fazer um comentário, claro, né? Após esse comentário fantástico da doutora Luciana, que quando a gente pensa em natureza, essa visão fragmentada da nossa vida, a gente pensa na natureza externa. Só que a natureza, nós somos a natureza. Olha, né? Perfeito. A natureza andante o tempo todo. Nós estamos completamente interligados com a natureza, com o sol, com o ar. E por sermos elementos da natureza, quando a gente compreende que nós estamos altamente interconectados, por exemplo, existem intervenções não medicamentosas que sinergizam com essas medicamentosas, que são importantes também. Mas, por exemplo, a meditação. A pessoa com uma das dores da alma, que é a tristeza, a depressão, por exemplo, ela começa a entrar no estresse psíquico.
e ela começa a produzir uma série de substâncias que inflamam o nosso corpo. Por exemplo, neurotransmissores pró-inflamatórios, né, que são proteínas que ativam não só a comunicação entre os neurônios, mas também os nossos soldadinhos de defesa, os nossos glóbulos brancos. E a gente passa a produzir mais substâncias de comunicação e de intercomunicação, da mesma forma que nós estamos interligados, o nosso corpo também. E daí esse estresse psíquico gera um estresse físico, mental e biológico, e a gente... quando medita, por exemplo, quem gosta de meditar, eu adoro meditar toda manhã. Foi difícil no começo, mas depois que você vicia, vira hábito, nunca mais você quer parar. Você gera um bem-estar, porque você está conectando com essa sua natureza, com o seu eu. Então a gente automaticamente reduz a inflamação. Tem dados aí que mostram que alguns minutos de meditação constantemente, você ativa vias biológicas bem claras, né, que reduzem a nossa inflamação. Tem uma bem complicada chamada NF-κB, por exemplo, que é uma via central da nossa inflamação. Então, quando a gente medita, por exemplo, entra em contato com o nosso eu, reduz as vias biológicas, exatamente, e reduz a nossa inflamação. Por isso, hoje tem, tá aí o doutor pode falar muito bem, né, doutor Júlio, que é uma medicina do corpo e da alma. E tem um dos maiores jornais da medicina, que é o New England Journal of Medicine, em 2020 publicou, né, eu acho que um marco fantástico que fala assim, estamos na era da medicina corpo e mente. Porque hoje, né, as intervenções medicamentosas são importantes, mas muitas vezes, por causa dessa corrida desenfreada pelo biológico apenas, a gente tem os efeitos assim, iatrogênicos, né, que são os efeitos colaterais dos medicamentos que matam num número assim, exacerbado, justamente porque a medicina muitas vezes, não a medicina em si, a medicina já considera a alma, tem mais de 30 mil artigos científicos publicados de 2000 para cá, falando sobre espiritualidade. O Conselho Federal de Medicina criou um departamento de medicina e espiritualidade para avaliar esses estudos. Então, é muito importante a gente trazer uma unificação da nossa mente para a gente entender esse todo e compreender o ser humano, nós, assim, holisticamente, né? Integralmente, não fragmentadamente. É que vamos combinar, né? Assim, pelo menos eu como paciente, eu quero sempre uma pílulazinha que resolva todos os meus problemas, né? Então, assim, levar... É trabalhoso evoluir, achar a raiz do problema, buscar a causa ali, perdoar, trabalhar em cima, né, da mágoa, que é aquela má água ali circulando no nosso corpo, né, e gerando mal-estar e arritmia e tudo mais. É porque... Aí não dá, né? Não dá só a pílulazinha, não resolve, né? O que é que acontece? Essa questão, vou só retomar o que o Otávio falou. Hoje em dia, a Sociedade de Cardiologia tem um departamento de espiritualidade que é coordenado pelo professor Álvaro Avezum, que é um cardiologista. Foi o cardiologista que trouxe a medicina baseada em evidências para o Brasil na década de 90. E ele tem vários estudos publicados. Ele é do Instituto da Pazanese, lá de São Paulo. Ele tem vários estudos publicados de medicina e espiritualidade. Esse conceito que você tinha falado, né, que hoje se traz, que seria já meio que entrando também um pouco nos tratamentos, né, conceito de religião, né, que seria um conceito de mais institucional, dogmático, tá? Religiosidade, quando você aplica a religião, ou seja, você se denomina uma religião e você vai lá praticar a sua religião. E tem a espiritualidade, que foi definido lá pelo consenso, isso saiu uma diretriz brasileira de cardiologia e espiritualidade, tá? No ano de 2020. E se viu, ele colocou como, né, a espiritualidade é o desenvolvimento de questões morais, éticas e sociais entre você e você mesmo, você e o outro e a sociedade. E aí,
recentemente no Congresso Norte-Rio-Grandense de Cardiologia, ele veio para dar uma palestra sobre medicina, saúde e espiritualidade. Tá? E aí, o que é que chamou a atenção? Né? Tem alguns dados que são interessantes para aqueles que têm religião. Então, você frequentar um templo religioso, pelo menos uma vez por semana, diminui a chance de suicídio de quem não frequenta um templo religioso. Então, nós estamos aí no Setembro Amarelo. Então, esse dado é interessantíssimo de uma pesquisa, né, que ele fez. Os pacientes que desenvolvem espiritualidade, não necessariamente já religiosidade, mas desenvolvem espiritualidade como? Ó, meditando, fazendo outras questões, relacionando-se com a natureza e tal, você tem um melhor controle da hipertensão arterial desses pacientes. E, recentemente, eu fiz uma pesquisa, eu sou professor de medicina da UFRN, e eu muito intrigado com essas questões, né, das dores da alma, e eu percebia que os meus pacientes, eles são extremamente ansiosos. Extremamente ansiosos. E aí a gente fez um trabalho com orientação, um trabalho de conclusão de uns alunos. A gente pegou 2 grupos. Os pacientes com as arritmias e os pacientes com outras cardiopatias. Cardiopatias graves lá no anafilótico. Problema de válvula, insuficiência cardíaca, já tinha infarto e outras coisas. E a gente aplicou um score, tá? De rastreamento. Era um rastreamento de depressão. Um score seria uma tabela, tá certo? Uma tabela que seria, né, um questionário. Para classificar de 0 a 10? Um questionário. É um questionário validado cientificamente, tá certo? Um questionário nos 2 grupos para rastrear ansiedade e depressão. Não houve diferença em termos de depressão dos 2 grupos. Mas ansiedade, o grupo dos pacientes das arritmias, eles pontuaram 3 vezes mais do que os outros pacientes com significância estatística do ponto de vista de metodologia científica. E aí, isso me deixou bem claro, e já tinha isso na literatura, dessa questão da ansiedade, né, está ligado, particularmente no meu caso, às questões das arritmias. E, assim, eu até brinco, lá no meu consultório, que quem está aí acompanhando não está vendo que aqui tem uma parede, tá? Que ela não tem nada, tá certo? Aqui. Que é muito parecida com uma parede lá do meu consultório. Aí, eu olho, digo para o paciente assim, olha, o senhor precisa, ou a senhora, o senhor precisa procurar o psicólogo. Olha, o senhor precisa fazer terapia. Bom pro meu lado. Precisa fazer terapia. Você precisa procurar o psiquiatra. Né? E há uma resistência enorme. Pois é. Mas é claro que há uma resistência enorme. Porque que... Como? Se a dor da minha alma, a gente sempre coloca a responsabilidade no outro. Pois é. Né? Aí, fácil. Nessa parede... Fica mais fácil, né? Fácil. Só para completar, eu olho e digo assim, ó, tem uma frase escrita. Aqui, olha... Tem uma frase escrita: o seu preconceito é maior do que o seu medo. Pois é. Então, as pessoas têm preconceito por ela ter uma dor da alma. Isso é muito importante, doutor Júlio, estar trazendo, se o doutor me permitir. Bom, doutor, não fica à vontade, que senão que é o seguinte, trazer Jung aqui para nossa mesa nesse momento, porque quando a gente não olha para a gente, para dentro, a gente projeta a nossa sombra no outro. E é mais fácil, tudo é mais fácil. É mais fácil tomar uma pílula, a gente está querendo sempre feedback instantâneo, né? Mais rápido possível. É mais fácil tomar um remédio, é mais fácil botar a culpa no outro. A gente até brinca, né? A culpa é minha, eu boto em que eu quero. Acho que é Sartre que fala, né? O inferno são os outros. Pois é, tem várias nuances assim nesse sentido. Então, e esse preconceito, até quando a gente se conscientiza de onde ele vem, facilita, porque a gente perde o medo quando a gente se conscientiza e procura olhar mais para o psicólogo. A lei da reforma psiquiátrica aconteceu em 2001, salvo engano.
Antes disso, quem tinha um transtorno psicológico, psiquiátrico, né, ele era internado. E os tratamentos eram muito nocivos. Né? As pessoas eram tratadas de forma muito agressiva. Então, se você tinha um transtorno, seja qual for, você saía muito pior. Quando não saía, saía morto de uma situação. Então, quem viveu no século passado e ainda está com esse estigma, né, na mente, com esse, vamos chamar assim, de atavismo, preconceito, né, para falar mais claramente, a pessoa fica com medo de procurar psicólogo. E acha, não sou doido, vai achar que é uma coisa ruim, né, olhar para dentro. Só que os estudos, falando da alma, da espiritualidade, mostra o seguinte. Tem até um artigo muito, muito legal, recentemente saiu, que era assim, onde, quando a gente olha para dentro, é o universo que o Oriente e o Ocidente se encontram. Essa visão mais materialista e mais espiritualizada da vida. Né? Porque dentro do nosso interior, quando a gente faz essa viagem e tem essa coragem, a gente começa a encontrar assim, prazeres indescritíveis. Porque numa visão epicurista, filosófica, assim, da busca do prazer, como dizia Freud, que a gente vive para buscar o prazer, mas a gente esquece que tem, opostamente às dores da alma, que são várias, né? Como o doutor Luciano trouxe bem, existem vários tipos de prazeres. Não só o prazer material, que é importante. Todo mundo quer comer bem, todo mundo quer se vestir bem, todo mundo quer viver confortavelmente. A nossa biologia pede isso, né? Assim, mas quando isso é destituído de prazeres psíquicos, emocionais, da alma, a gente faceia um vazio no nosso interior. Porque é como se a gente chegasse numa casa e todo dia aqui, por exemplo, nessa sala, só preenchesse um canto dessa sala. Sempre só limpasse um canto da sala. Ou só alimentasse, por exemplo, se a gente tivesse aqui um terreno, uma floresta, e só alimentasse, o sol só incidisse sobre metade das plantas. As outras iam começar a perecer, por falta de alimento, por falta de luz, né, etc. Então é importante essa visão, desmistificar que psicólogo é para quem está transtornado, como dizia, coisa de doido. Né? A gente precisa olhar para dentro para poder parar de só querer sobreviver e passar a viver de verdade, sabe? Porque chega um momento, a gente sabe, da vida, que quanto mais o tempo passa, a gravidade mais age em tudo do nosso corpo, tudo vai caindo, tudo, por mais que se faça cirurgia plástica, tudo vai decaindo a nossa vitalidade, a gente vai entrando... Faz parte da impermanência, faz parte, né? É importante a gente... Desapegar, talvez? Pois é, e se apegar, né, a coisas transcendentes. Né? Melhor. Bom, queria dar uma pausinha de leve, só para a gente mencionar aqui que o INCOR é um grande parceiro do IMED Podcast, já que a gente está falando também, né, sobre as arritmias, as questões do coração, daí a possibilidade de quem está nos acompanhando saber que lá no INCOR existe toda uma equipe especializada para apoiar as pessoas que precisam aí fazer seu check-up, precisam saber como é que está o coração. O INCOR, ele funciona aqui na Avenida Mintas Barros. Vou aqui pegar as informações para vocês. Tem... médicos de altíssima qualidade e são 30 anos já de existência aqui em Natal, 3 décadas de história. Você encontra cardiologia, cirurgia vascular, endocrinologia, nefrologia, ortopedia, várias especialidades, além, é claro, de um atendimento super humanizado. A clínica fica não na Amintas Barros, fica na Miguel Castro, que é paralela ali, número 1141, aqui em Lagoa Nova. E o telefone para contato 4009.000. Vamos dar uma olhadinha na estrutura só para você saber mais ou menos sobre como funciona o INCOR aqui em Natal.
Tá aí, fica a dica então, você já sabe onde funciona, onde fica e a equipe toda do INCOR. Voltando aqui para o nosso tema central, a Luciana tem um trabalho muito bacana chamado 50 Mais, né? E que traz toda uma questão voltada para a saúde da mulher nessa faixa etária. Como esse público, Luciana, é afetado pelas 7 dores da alma? Tem alguma dessas dores que é mais prevalente nesse público? Certo. Então, a gente procura fazer a orientação farmacêutica e esse movimento, né, esse grupo de mulheres 50 mais, realmente o que é percebido é que há um desequilíbrio dessa bioenergética cerebral. As mulheres, independente delas fazerem ou não a terapia de reposição hormonal, todo esse desequilíbrio desses neurotransmissores acontece bastante. E é fundamental que essa mulher, assim, essas queixas principais, né, essas que as pessoas lembram muito, é o fogacho, que são distúrbio vasomotor, isso acontece com certeza, né, é algo relacionado bem à parte da queda do estriol, né, dos estrógenos. Mas a dificuldade de lidar com a irritabilidade, com a falta de sono, com o humor, a oscilação de humor, com o intestino, né, modificado, muitas vezes a constipação, e nada mais do que, né, uma pessoa constipada, com certeza, uma pessoa enfesada, uma pessoa que fica mal-humorada, porque a gente fala muito dessa questão do intestino, né, o intestino, a conexão intestino e todo o organismo, e a absorção, modulação intestinal, isso é muito importante. Mas todas essas dores, elas afetam bastante a mulher 50 mais, ou seja, a mulher no climatério ou já na menopausa. Tanto que a gente consegue ajudar essa mulher, independente dela estar fazendo a terapia, que é muito importante quando acompanhada e quando essa mulher quer e quando essa mulher pode fazer. Mas a também terapia hormonal? A terapia hormonal, né, de várias maneiras, mas também quando essa mulher não pode fazer aquela reposição hormonal por fatores genéticos ou hereditários também, ligado a histórico mesmo da família ou dela mesma, ou por opção. Tem pessoas que não querem realmente fazer, mas existem formas da gente ajudar, né, de forma farmacológica, mas com elementos que não são medicamentos, e sim substâncias que ajudam a melhorar esse humor, a deixar essa mulher com mais motivada, com essa questão da cognição, do brain fog, que é essa névoa, né, no cérebro, que acontece muito, melhora a cognição, melhora a vida, deixar com mais qualidade. Né? O envelhecimento, substâncias senolíticas que vão ajudar aí no processo a envelhecer de forma saudável e bem. Muito bonito isso, porque imunologicamente, com o passar dos anos, das décadas, a gente vai entrando naquilo que a gente chama de imunossenescência. Então, a gente tem uma tendência que o sistema imunológico vai envelhecendo junto com o nosso corpo. E a gente vai ficando naturalmente mais pró-inflamatório. Então, para de funcionar a defesa do corpo? Não é que para de funcionar. A gente passa a ter uma tendência maior a inflamar. Assim, então, vou fazer um paralelo aqui entre o biológico e o psíquico sempre. Porque, à medida que o corpo vai ficando mais pró-inflamatório, psiquicamente, a gente tende também, o que Jung falava dessa meia-idade, a tender a buscar outros sentidos na vida também, que é o sentido transcendente mesmo, espiritual. Então, o corpo vai ficando mais pró-inflamatório, mas atitudes como meditação, yoga, relaxamento, né? Relações saudáveis, trabalhos voluntários, conversas maravilhosas como essa aqui que a gente está tendo com vocês. Então, isso tudo tende a contrabalancear essa natural tendência à pró-inflamação. Aí o que é que acontece? Tem tantos indivíduos, eu lembro da minha avó, que 96 anos de idade, adorava fazer pilates, ia à praia, né? Então, minha mãe que gosta muito de fazer yoga, Dona Sussu, se estiver assistindo aí, ela adora fazer yoga. Tudo isso tende a baixar a nossa inflamação. Por isso que olhar o ser humano não só como uma máquina, mas como um ser pensante que sobrevive ao corpo, que balanceia, e a gente trazer isso para a nossa vida, isso faz um bem inestimável. E é por isso que grandes universidades do mundo, como Harvard,
Stanford, Duke University, a Universidade da Virgínia e várias outras estão colocando departamentos de ciência e espiritualidade. Só para compartilhar com vocês, aqui em Natal, tivemos assim algo inédito, que a gente criou uma pós-graduação, vai fazendo propaganda aí, muito bem, não, em ciência, pode fazer. Saúde mental integrativa, ciência e espiritualidade. Né? Onde a Unifacex, junto com o Instituto Social Íris, estão fazendo um trabalho extraordinário para juntar esses dois aspectos, olhar o ser humano integralmente, e essa pós-graduação está aí aberta para quem quiser entrar. E as universidades... Voltado para médicos? Para todo o ser humano, todos os profissionais. Ele é integrativo, ele trabalha uma visão do todo. Então é importante que as universidades... Eu falo que a gente vive, às vezes, assim, uma ditadura do materialismo. Porque quando você começa a falar de espiritualidade, muitas pessoas, antigamente, achavam que eram pessoas nada inteligentes. Só que saíram. Hoje está acontecendo o inverso. A espiritualidade está tomando... A psique, né, a psicologia desenvolveu-se nos últimos 120 anos aí, e virou uma ciência madura. Então, o desenvolvimento espiritual tem artigos na Nature, Nature que é o sonho de qualquer pesquisador, qualquer profissional da ciência publicado, dizendo assim, os cientistas não devem ter medo de estudar a espiritualidade, porque isso é importante para a nossa vida, para contrabalancear e equilibrar, na verdade. Equilibrar corpo e mente, para a gente ter uma vida mais integral. É porque aquela coisa, né? A gente também está tão em voga falar de prevenção. Todo mundo quer fazer uma prevenção hoje em dia, né? Prevenção disso, prevenção daquilo, não sei o que, tal. Não, vou tomar não sei o que para prevenir, vou tomar não sei o que para prevenir. Né? Mas as pessoas estão esquecendo de prevenir as dores da alma. Como é que... Porque você está tão sobre a ditadura do materialismo que conseguem colocar na sua cabeça que você é só matéria. Colocam na sua cabeça. Então, tudo que for diferente de matéria, então, você não pode ser. Você não pode ser. Né? Então, o que é que vai acontecer? Né? Na hora que a gente entende, a gente não precisa chegar ao ponto de ter a dor da alma. A gente precisa, a gente tem que estar prevenindo essas dores da alma. Fazendo uma prevenção, né, que começa com os pensamentos, com os sentimentos e com as atitudes, para não chegar para precisar, né, de um cardiologista, de um cirurgião. Né, porque a maioria das doenças físicas, quando, né, chegou lá, é porque não foi feita a prevenção das dores da alma. Nós somos ainda muito negligentes conosco, né, em relação a essas questões, né, ou por preconceito, ou por medo, ou por ignorância, ou por tudo junto, né? Isso, é porque as pessoas acham assim, olha, quando alguém, né, mas aconteceu foi um acidente, a causa da doença foi um acidente. Mas às vezes até para aquela pessoa que teve um acidente, né? Não necessariamente aquela pessoa que foi atropelada, mas quem atropelou, ele estava doente da alma. Ele não prestou atenção, ele estava ligado em outra coisa, ou então ele estava com raiva naquele momento, acelerou, né? Então ele estava adoecido. Pode ser que ele não esteja sabendo. A sociedade precisa rever várias questões e eu acho que o bacana do Setembro Amarelo, mais do que falar sobre o suicídio, é falar sobre a vida, né? Sobre a valorização da vida, sobre o quanto a gente não está se apercebendo que o quanto a vida é maravilhosa e tem coisas incríveis para trazer para a gente. A Associação Médica, inclusive, né, no mês do médico, se preocupa fortemente com todos os assuntos que são referentes à população, em particular ao público médico, e aí tem toda uma programação no mês de outubro voltada tanto para a sociedade quanto para o público médico para fomentar boas práticas. Uma dessas boas práticas é a corrida do médico. Olha! Que aí já vem nessa questão um tipo de terapia de limpar a mente por meio do exercício físico, da corrida, né, de focar na corrida. Então, não sei se Vitor já tem aí um pouquinho do vídeo da corrida do médico, Vitor?
Pode mostrar, por favor, um pouquinho dele? Pois é, a Corrida do Médico já tem data, então 5 de outubro está marcada a Corrida do Médico. Não é exclusiva para médicos, então podemos todos participar. Né, doutor Júlio? Doutor Júlio disse que aqui nos bastidores que só vai caminhando, mas pode ir caminhando também, porque dá certo. tem o hernia de disco, já fiz intervenção na coluna também. Olha, que dor da alma foi essa aqui? Vai ter que ser outro podcast. Aí eu não posso falar aqui, mas com certeza foi uma dor da alma. Ai, com certeza, não sempre. Não tenho nenhuma dúvida. Ai, imagino. Olha, tão bonito isso. E na linha que a gente estava falando da vida não fragmentada. Quem cuida do corpo, assim, quem faz o esporte saudavelmente, quem regularmente, também é cuidar da alma, cuidar do físico. Porque o que faz no físico reverbera na alma. Sim. Através da produção de neurotransmissores, né? Mais serotonina, mais substâncias do prazer. E, consequentemente, a mente fica muito mais equilibrada. Então, é por isso que é tão importante a gente juntar e ter essa visão integral da vida, sabe? Dia 15 de outubro, Otávio, Luciano, também tem a noite de homenagens lá na Associação Médica. Eles aproveitam também o mês de outubro para fazer homenagens. Dia 18 de outubro tem outra programação. Essa a gente pode ir também todos juntos. Eu, Luciana e Otávio também nos integrar lá, doutor Júlio, viu? É a festa do médico. Vamos mostrar, Vitor, a festa do médico? Tu só vai me esquecer se perder a memória. Tu vai, mas tu volta. Tu só vai me esquecer se perder a memória. Tu vai. Pois é, então tem a festa do médico. Aí entra um pouquinho nessa questão do social, né? Porque nós somos seres sociáveis, precisamos nos relacionar. Com então, certeza. ajuda também a melhorar a qualidade de vida. Demais. Né? As 8 dimensões da espiritualidade que foram definidas recentemente incluem a questão social. É importantíssimo a gente ter essa conexão forte com a nossa sociedade. E como vocês estavam falando tão lindamente aí, que é com o nosso eu, o auto-amor. Né? Porque quando a gente busca fazer um esporte, a gente busca fazer uma atividade que a gente gosta muito. Eu tenho uma colega psicóloga que ela estava doida para dançar. Ela disse, faz tempo que eu saí do curso de dança. Ela disse, mas eu não posso porque eu estou numa situação assim. Eu digo, mas por que você não pode? Aí ela estava com questões internas dela que ela não queria fazer porque o que é que os outros vão achar, sabe? Então, estava se privando. Se privando de uma felicidade. Eu digo, você está fazendo alguma coisa errada? Você está traindo o seu... Não, nada. É uma aula de dança que ela amava. Eu digo, mas o que os outros vão achar? Eu digo, minha filha, os outros vão achar que você está uma infeliz. Porque você está deixando de se amar.
de se cuidar, de curtir a sua vida, sabe? É fundamental. Isso é bem diferente, por exemplo, de pessoas que usam bebida alcoólica como bengala, drogas, né? Pega um carro, como o Dr. Júlio, e sai por aí loucamente e perde sua vida. Não tem nada a ver, curtir a vida. É você se desenvolver e desenvolver a felicidade, né? Isso é muito bom. E dia 22 tem um podcast especial na Associação Médica, e terminando o mês do médico, dia 31, um fórum. Bom, tudo isso para dizer que outubro vai ser um mês bem movimentado, né, na Associação Médica. E voltando aqui para a gente, né, para as questões, quando a gente tem a tal da adenonia, que você colocou uma das dores da alma, eu falei, Lu, que danado é isso, adenonia? Não, é a prostração, a vontade de não fazer. Adedonia? Anedonia. Tá vendo? Eu até já mudei o nome do negócio. É tão difícil. É tão difícil que eu delejei para decorar o nome e ainda falei o nome errado. É a prostração, não é? É a prostração. Quando tem a prostração. Como é que a gente faz para sair dessa prostração, então? Tem alguma forma psicológica, farmacológica, cardiológica de sair dessa prostração? A anedonia é exatamente uma queda brusca na dopamina, porque a dopamina é o neurotransmissor da motivação, né? A serotonina é o neurotransmissor do bem-estar, do humor. Então essa queda né, da dopamina gera muito essa condição de prostração. E existem formas de estar conduzindo essa pessoa a equilibrar. Não é nunca... não, precisa ter serotonina demais, dopamina demais, nada disso. Até porque o excesso de algumas substâncias, de alguns neurotransmissores também é adoecedor, né? Uma síndrome serotoninérgica ou a própria excesso de dopamina tem que estar ligado também na esquizofrenia. Mas a gente consegue trabalhar ajudando a modular essa dopamina, para que ela chegue no nível ideal. A mesma coisa, a modular o cortisol e uma substância que ajuda, substâncias chamadas de adaptógenas. Não sei se já ouviram falar dessas substâncias. São plantas, são na realidade moléculas vegetais que conseguem ajudar o nosso corpo a se relacionar de forma positiva, né? Fazendo uma modulação para cima ou para baixo desse cortisol, de acordo com a necessidade do nosso organismo. Então, ajuda a trabalhar muito as proteínas chaperônicas e choque térmico na resiliência. Essas substâncias são bem simples, que muitas conhecidas até do dia a dia, como o próprio, em algumas situações o próprio é a ashwagandha, a rhodiola rosa, o ginseng coreano, a teanina, às vezes o ginkgo biloba, bacopa, mucuna. Então, são plantas realmente que podem ser utilizadas com essa finalidade, mas a gente sempre faz a avaliação, né, do que o paciente está utilizando de substância psicotrópica, no caso. Mas as plantas adaptógenas eu gosto bastante na modulação no tratamento mesmo da anedonia. Ajuda, né, junto com outros componentes. São várias assim, a gente ações. Utiliza, são ações associadas à parte externa, como a Otávia falou da questão, né, do estilo de vida. Então, mas às vezes o estilo de vida sozinho a pessoa ainda tem dificuldade. Então é uma forma de você utilizar, vou utilizar para sempre. Não, você vai utilizar um período ou faz um ajuste de algumas substâncias nutracêuticas ou vitaminas e minerais para a parte de modulação intestinal, até você atingir aquilo ali, se sentir um pouco melhor, que você pode então iniciar de repente o exercício físico, né? Às vezes a pessoa não consegue, começar um exercício, começar uma terapia. Então são formas, buscar uma ajuda do profissional médico para alguma situação, são maneiras de você gerar mais qualidade e bem-estar para aquela pessoa. Às vezes a pessoa está obesa porque tem uma compulsão alimentar por trás de quê? De uma ansiedade. Então, se você consegue modular aquela ansiedade, às vezes a própria resistência insulínica modifica muito a parte cognitiva, altera muito a cognição. Então, se consegue diminuir o sobrepeso daquele paciente de forma mais... de uma forma mais simples, sem tanta intervenção, que
que às vezes a polifarmácia, às vezes você utiliza um medicamento para uma coisa, aquele medicamento dá uma reação adversa, você vai utilizar o medicamento para aquela reação adversa daquele medicamento, e aí o paciente já está polimedicado com mais de 10 medicamentos. Bom, pois não. Não, esse aspecto para a gente fazer uma analogia, imagina um carro que quer pegar, né? Então você dá um empurrãozinho. É bom usar o remédio, o medicamento, para não como muleta, mas como arranque, assim, para o nosso desenvolvimento psíquico, porque senão a gente vai viver eternamente dependente de medicamentos e não se liberta de verdade, né? Porque para se libertar de verdade, além de olhar para dentro, a gente precisa buscar propósito na vida. E é isso que motiva a gente, né? Porque às vezes você pergunta a alguém que está cheio de dinheiro, assim, e a pessoa está com anedonia. Anedonia, né? Ai, meu Deus do céu. Tá mal por quê? Às vezes não tem um propósito. E às vezes você conversa com alguém que está com dificuldade financeira, mas a pessoa está cheia de propósito. A anedonia não passa nem perto dela. Porque ela está muito desejo de viver. Porque ela tem uma motivação, às vezes é um filho, às vezes é cuidar de um pai, às vezes é um trabalho voluntário, é um trabalho como esse, é um repórter que transparece alegria como você, né, naquilo que faz. Né? Então, é buscar sentido na vida, como falou Viktor Frankl. Né? E acaba de chegar aqui com a gente o doutor Itamar, ele que é o presidente da Associação Médica. A gente acabou de fazer, doutor Itamar, a apresentação da programação do mês do médico. Então, vou trazê-lo aqui, Viktor, para a bancada, para ele dar só um recadinho aqui para a gente, enquanto, né, a gente faz aqui o encerramento. Chega, doutor Itamar. Pode. Olá, boa noite a todos. Boa noite, meu colega. Muito bom, querido. E muito bom estar aqui com vocês. E é esse repórter maravilhoso aqui, Michele. O dia do médico é dia 18 de outubro. Mas nós expandimos para o mês do médico. E nós estamos fazendo várias atividades que interagem também com a comunidade, né? Então, a Associação Médica também é conhecida como a Casa do Médico. Nós estamos expandindo esse nome para uma casa que pertence também à sociedade de um modo geral. Então, nós temos duas atividades muito importantes que é também compartilhada com as pessoas, com a sociedade, enfim, que a primeira é dia 5 de outubro, que é um domingo de manhã, 6 horas da madrugada, nós temos a corrida, a caminhada do médico, saindo ali da Associação Médica, 5 e 10 km com premiação, sempre muito bacana. Né? Um domingo num bairro bem característico aqui de Natal, que é ali Tirol, Petrópolis. E essas inscrições são feitas, você pode olhar lá no Instagram da Associação Médica Rio Grande do Norte, tem todas essas orientações. No dia 11, a nossa festa, afinal de contas, tem tudo a ver com a alma, né? Não? Com certeza. Né? Atividade física, festa, bons momentos, compartilhar alegria, isso faz bem a gente, né? Então, a gente precisa, especialmente desse mundo que a gente está vivendo, de tanta notícia que nos deixa, né? A todos nós nos adoecendo, isso não é bom. Nós precisamos ter momentos de escape. Então nós vamos ter a festa que vai ser lá no rooftop também do Arena das Dunas, no dia 11, que é um sábado, começando às 5 horas da tarde, 3 bandas, lugar com mesa e tal, um lugar confortável para todos serem acolhidos. Teremos a parte científica, mas aí é uma atividade mais médica, que é o fórum, dia 31 de outubro, dia 1º de novembro. Então, a programação científica, uma atividade mais médica mesmo. E teremos como novidade esse ano, Julinho, que nós vamos fazer uma noite de homenagens com comenda, né, com entrega de não só para médicos, mas pessoas instituições e pessoas que fazem o trabalho para a comunidade sob o ponto de vista médico. Aliado nesse dia, como nós vamos fazer também
atividade também bem bacana com os médicos que são escritores, médicos que são pintores, né? Vai ser bem bacana, e uma inauguração nova, uma reinauguração do nosso anfiteatro lá, que nós vamos ter uma tela de LED, mudamos o som, vai ser um negócio de altíssima tecnologia, primeiro mundo mesmo, né? Então, esse é o mês do médico. E tem uma outra atividade que vocês vão ver recentemente. Nós estamos encampando uma campanha bem bacana, Michele, que é a campanha chamada Lençol da Vida. O que é isso? Há uns 2 meses atrás, o diretor do Valfredo Gurgel nos pediu ajuda para que a gente ajudasse a ter mais lençóis no Valfredo, porque a demanda é muito grande, né? Um acidentado chega lá, você consome 10, 20 lençóis, assim, no piscar de olhos. E nós compramos essa ideia. É uma campanha de acolhimento, de cuidado do próximo, uma campanha de cidadania. Então, mais uns 2 dias, essa campanha vai estar no ar, né? Cada lençol custa R$50 a 32, mas você tem os impostos, essas coisas todas, então R$50. Já tem toda essa mágica feita do lençol, não é qualquer lençol, tem que ser comprado numa empresa tal, porque é diferente da casa da gente, né? E já tem um nome certinho, então vai ser uma campanha muito legal, que ela vai terminar exatamente no dia 18 de outubro, que é o Dia do Médico. Então a gente pede a participação de todos, vai ser bem bacana a gente poder entregar aí 1.000, 2.000, sei lá quantos mil lençóis, uma vez que aquela instituição consome pelo menos uns 5.000 lençóis por ano. Imagina o número, são números gigantescos. A gente vai ficar feliz de ajudar, né? E também a gente vai ficar feliz de ajudar e de ser convidado para a festa. Né? Não, vocês não, todos vão ser convidados, pelo amor de Deus, para a corrida também. Vocês têm que ir lá. Tá bom, pessoal? Então, um prazer enorme. Eu passo aqui a palavra para a Michele. Obrigado pelo espaço. Obrigada. E obrigado por vocês nos ensinar a cuidar do nosso bem maior, que é a alma, né? Senão não tem como viver. Tá bom, pessoal? Obrigado. A gente que agradece imensamente. Obrigado a vocês. Estar aqui. Aqui é assim, quem sabe faz ao vivo. O doutor, ele chega assim, e hoje ele chegou de um evento, que está tudo arrumado, ele chegou do evento lá na Associação Médica, porque normalmente ele chega do trabalho, então já com a roupa do trabalho. Hoje ele está com a roupa lá do centro cirúrgico, do hospital, né? É bem da hemodinâmica, exatamente. Bom, já a gente caminhando para o finalzinho, né? Queria que o doutor Júlio resumisse aí um pouquinho desse aprendizado, dessa 1 hora e pouquinho, a gente falando sobre as dores da alma, para quem está em casa, para quem está ali sentindo aquele aperto no peito, o que você diria? Eu diria que tudo passa, mas que a gente precisa entender que temos as dores, né? Fazer o autodiagnóstico de nós mesmos, procurar as ajudas profissionais aqui nos mais variados aspectos, né? Seja na psicologia, seja na parte mais biológica, seja quando já tem o comprometimento de algum órgão do corpo, que aí não tem mais jeito, aí vai precisar do médico, né, mesmo, porque a gente não pode negligenciar, já chegou, agora tem que tratar, não tem mais o que fazer. E deixaria como mensagem para prevenção, faça pelo menos 3 coisas todos os dias. Aprenda uma coisa nova, ajude alguém e faça alguma coisa que você goste, nem que seja para tomar um sorvete. Então, fazer uma coisa nova, ajudar alguém e fazer alguma coisa que você gosta. Tá, vou colocar na rotina, gostei das dicas. Luciana Liberato, farmacêutica magistral, como é que você resumiria aqui esse episódio? O que diria para quem está em casa? Bom, diria também de forma simples, ainda mais resumida, 2 palavras, acho que 3. Cuide de você. Como o Otávio falou, dance, que é uma coisa que eu gosto. Ah, bom, gosto também. Tem um animal de estimação, então o contato realmente aumenta bastante a serotonina e ajuda nessas dores. E conheça novos lugares, independente de ser distante, muito distante, longe, viaje fisicamente, indo ao local, viaje no filme, viaje
num programa, viaje, venda a natureza. Então, bote sua mente para fazer e ver coisas boas que você goste. Então, isso aí, com certeza, vai ajudar a modular os seus neurotransmissores. Excelente. Otávio Marques. Olha, eu queria agradecer imensamente a você, Michele, a Associação Médica, por essa oportunidade de estar aqui, aos meus colegas, que foi um prazer imenso, né? E dizer para quem está nos assistindo que a analogia do avião, quando a gente senta que vai entrar, o pessoal diz assim, ó, antes de cuidar de quem está do seu lado, bote a máscara, se tiver despressurização, em si mesmo primeiro. Porque eu vou conseguir ajudar muito mais os outros. E às vezes tem pessoas que fundamentalmente pensam mais nos outros e menos em si. Isso gera um desequilíbrio muito grande. Às vezes a gente vê psicólogos deprimidos, médicos deprimidos. São pessoas, profissões que essencialmente cuidam dos outros. E às vezes a gente na rotina esquece da gente mesmo. Professores deprimidos. Então, colocar o autoamor como um caminho para o autocuidado, um combustível para você cuidar de você. Tem até um ditado que diz assim, quem cuida merece e precisa de cuidado. Tem experimentos que mostram assim, você bota 2 camundonguinhos, um com câncer, outro sem. E de tanto conviver aqui com o que está com câncer, esse aqui desenvolve também, com o passar do tempo. Tem uma maior tendência a desenvolver o tumor. Assim. Então, o autocuidado, a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, se a gente se exercita, se você gosta de dançar, busque dançar com autorrespeito, com cuidado, se inscreva, né, no seu curso de dança. Se você gosta de fazer esporte, faça, porque o esporte em excesso também inflama muito e deprime. Né? Então, busque assim, conhecer o que você está fazendo, mas se conhecendo. Porque os grandes sábios da filosofia, como Sócrates, por exemplo, já era a mitologia grega de Apolo, mas Sócrates difundiu a ideia do autoconhecimento, né, como um caminho para que a gente possa aprender a gostar desse indivíduo aqui que somos nós. Tem uma música linda para finalizar, acho que é Flávio... Acho que é Flávio José. É Flávio, eu esqueci o nome, é um pecado, porque é tão linda, chama Mundança. E fala assim, hoje eu acordei com a vontade de cuidar de mim, né? De sair para um passeio, e ele vai falando da importância da gente se cuidar, assim. E tá feliz. Você quer ver quem tem uma mãe e um pai feliz para os filhos, que chegam em casa, os filhos, nossa, como minha mãe tá bom. A melhor coisa que a gente pode fazer para ajudar os outros é a gente procurar se conhecer e se amar, para espalhar bem-estar por onde a gente passar através do exemplo. Aí estão aí, acho que já tem receita aí para pelo menos umas 10 alegrias da alma para combater as 7 dores, né? Muito obrigada, doutor Júlio, Luciana, Otávio, doutor Itamar, que com certeza, eu tenho certeza que ele correu para estar aqui, para prestigiar a gente, agradecer a você que está aí do outro lado. Lembra de se inscrever no canal da Associação Médica, de encaminhar esse episódio para os grupos que você conhece, a deixar o seu like, lembrando que daqui a 2 semanas a gente está de volta com mais InMed Podcast. Até lá.